Histeria, qual seria a definição de histeria? Não. Então, histeria vem de útero, né? Vem de hister, que é útero. Então, por conta disso, por conta até que antigamente eles acreditavam que a histeria era um problema só das mulheres. Só das mulheres? Então veio esse nome porque hister é útero. Era como, eles acreditavam que o útero era como se fosse um animal dentro da mulher e que às vezes ele podia se movimentar e ir até a cabeça e elas ficavam reações e coisas. Pois é, né? E isso permaneceu... Tanta ignorância, né? Mas isso permaneceu até muito recentemente. Exatamente, Né? Era comum a gente falar, essa histérica, não sei o quê, né? Essa coisa veio... eu acho que até, enfim... É muito recente, né? Todas essas recentes descobertas de doenças nervosas, né? Revisões, né? O bipolar, desde quando que a gente escuta disso? Tudo muito recente, né? E sabem que pessoas muito antigas que morreram e foram diagnosticadas de uma forma totalmente errônea e só hoje, né? Exatamente. Hoje se percebe, meu Deus, o que a gente fez com aquelas pessoas. Pois é, né? E hoje a gente admite que o mal do século, né, depressão, toque, síndrome do pânico. Né? Isso teria o primeiro trabalho do 19, do 19, do grupo 19 de teatro. Sim. Por que 19? Eram 19 pessoas? Não. Não. Tem a ver com o século XIX. Era um grupo de estudo da ECA. Na verdade, ninguém era da ECA. Mas era... Pois é, não, era o começo de tudo eram pessoas da EAD, que foram convidadas num grupo de estudo da ECA, sob direção do Antônio Araújo. Do Thor. Exatamente. Então, os dramaturgos eram da ECA e os atores, diretores convidados. Então, foi daí que começou. Surgiu essa coisa. Exatamente. Aí, como só tinham, como que o estudo deles, o estudo estava baseado no século XIX, começou, aquele grupo 19. Só do 19 lá. Vamos ser o grupo 19, gente. E na sequência vocês vieram com a Rufus. Com a Rufus, que também tem a ver, mas aí pega desde o século XVIII até os dias mais ou menos atuais. Quer dizer, o histeria trata dessa questão da mulher e tal. O higiene já é uma questão... Uma questão dos cortiços, quando no final do século XIX, também, né? Começo do século XX, no Rio de Janeiro, começaram a desocupar os cortiços em nome de uma higiene, né, para a construção das grandes avenidas. Isso também que deu origem às favelas. Que foi a grande transformação do Rio de Janeiro. Samba, exatamente, tudo. Então é uma época muito, né? Nesse período aí. Muito assim... fervilhando. E o Arrufus já é uma história de amores, vamos dizer, o amor no decorrer do tempo. O Arrufus, na verdade, acho que tem Arrufus, Arrufus, É que, na verdade, é o nome de um quadro, do primeiro quadro de um brasileiro que retrata uma cena da vida privada. Antes os quadros eram todos de cenas históricas, sabe? Tipo, personalidades, né? O Grito do Ipiranga, coisas grandiosas. E esse é o primeiro, é uma mulher deitada, assim, meio caída, não sei se tem. Mas assim, uma mulher caída, assim, num divã, e um homem meio com um cigarro, uma rosa no chão. E causou muitos burburinhos, polêmicas, como se fosse uma novela. Por que ela está chorando? Por que ela chorou? O que ele fez com ela? Então, cada um tinha uma história, claro. Então foi por isso. Nós entramos na Vila Maria Zélia para fazer higiene. Porque por conta desse estudo de habitação, nós chegamos também nesse período dessas vilas que as empresas construíam, né? Construíam as empresas e uma vilas vila operárias, né? Exatamente. Aí nós chegamos na Vila Maria Zélia. Imagens aí da Vila Maria Zélia. Essa é uma imagem antiga da Vila Maria Zélia. Ela foi construída para ser uma vila operária. Exatamente, né? Exatamente. Essa nem é tão antiga, não. Não é tão antiga? Não. Essa já é igreja. A igreja. E é uma vila de 1917, construída pelo George Street, que era o dono da fábrica de juta, que hoje é a Goodyear. E hoje, enfim, a fábrica faliu e passou tudo para o INSS. Tá, quer dizer, hoje a vila pertence ao INSS. A parte pública da vila, porque as casinhas são 180 casas e as pessoas que moravam lá, que a maioria era funcionário, descendente dos funcionários, foram comprando, adquirindo as casas. Então, as casas são particulares e tem a igreja, os armazéns, a igreja, aqueles armazéns. Aquele armazém lá no fundo. Exatamente, que continuam sendo do INSS. É como se fosse um grande condomínio, né? É mais ou menos isso? Essa daí é a escola. Não é fechada, né? Ela é a escola. Ela é fechada. Não, então, ela participa, ela está no mapa da cidade, ela é aberta, todo mundo pode entrar. Só que tem uma cancela
na frente, mas é uma coisa mais de controle de segurança mesmo. Mas todo mundo pode entrar, ele é um endereço da cidade. Esse é um armazém? Esse é um armazém, que inclusive que é onde estão a maioria das peças do grupo. Higiene é por fora. Mas, tipo, histeria a gente apresenta dentro, a Rufus também. Higiene por fora como? Na rua? É na rua e metade dentro da escola, da escola de meninos. Para a higiene, nós fizemos muitas entrevistas com os moradores, nós entramos em muitas casas para saber. Tinha gente que com 12 anos trabalhava já na fábrica de juta, muitos imigrantes. Então tem, e aí, né, foram essa história ainda está viva lá. Exatamente, tem os filhos, os netos, enfim. E como vocês chegaram lá? Então, foi muito engraçado. Lá, né? Como escolher essa vila, assim, como foi? Foi muito engraçado, porque a gente estava em cartaz com histeria no sítio Morrinhos, em Santana. E que é um lugar super também, assim, que você não imagina que existe em São Paulo. É meio travessa da Brasleme ali, e é do DPH, da prefeitura. E nós estávamos já estudando sobre habitação, moradia, casa, o tema da segunda peça de casa, né? E saiu uma revista de um jornal que o tema era Vilas Operárias. A capa, inclusive, era a fachada da escola. Só que tinham várias, tinham aquela perto do Mercado Municipal, várias vilas em São Paulo, Vila dos Ingleses, tinha várias. Ingleses, exatamente, várias. Também, né? E aí nós começamos tentando ir nessa perto do Municipal, estávamos na Marginal, sei que a gente errou de caminho. E aparecemos na frente da Vila Maria Zélia. Estava no nosso... Queríamos fazer, mas foi uma coisa assim, uou! Aí tinha uma cancela, a gente, vamos fingir, vamos entrar. Aí ninguém parou a gente, porque ninguém é parado lá, é uma vila pública mesmo. Aí nós chegamos lá no fim, lá eles olha, se quiser conversar com alguém, tem um escritório lá no fundo, tem um clube no fundo. Chegamos lá, conversamos com o Hélio até, que até hoje é super nosso parceiro. Aí ele, histeria, nossa, conheço, assistimos, nossa, muita coincidência. E aí, assim, os moradores... aí os moradores já nos ajudaram a limpar, porque os prédios estavam fechados há 40 anos. Não dava para ver o chão, assim, era entulho. Aí eles nos ajudaram a limpar, nós já fizemos uma histeria lá. E aí, no outro ano, a gente já entrou com todo o processo de higiene lá na vila. Olha lá, isso já é higiene. Esse é da peça higiene, né? É o Eustáquio, é o personagem. Essa vocês fazem dentro da vila. casa? Na rua, parte na rua e parte na casa, né? Na casa de menino. Essa peça aqui, essa é higiene. Tá vendo? É um cortejo com uma carroça e o público vai seguindo, porque também tem uma questão forte da interatividade. O Grupo 19 tem uma pesquisa forte, né? Com a questão da interatividade, do público ativo. E, então, higiene, essa é a primeira metade. Vamos lá? A Rufus. A Rufus, olha que foto linda. Essa que é sobre o amor. É mais ou menos um estudo de como a gente ama nos dias de hoje, mas que passa ainda pelo século XVIII, XIX, e dá para se ver que não mudou muita coisa. Não muda muito, né? A essência é a mesma. A Rufus exatamente. Também. A Rufus é dentro do armazém. Dentro daquele armazém que a gente viu a foto aí. E a Rufus tem todo um cenário, um cenário todo lúdico, cheio de recortes de tecido. Abajures, né? Abajures. A iluminação é toda feita com abajur. Esse é histeria. Esse aí já é o histeria. Vamos falar um pouquinho do histeria. Do que trata especificamente histeria? Como é que vocês desenvolveram esse tema? Então é uma peça que trata basicamente da mulher, assim. Nós, pelos estudos, nós percebemos assim que, como se diz, a revolução mais eficaz de todas as revoluções que nós já tivemos, revolução feminina e sem armas, né? Sem armas, exatamente. Então, são 5 mulheres que, na época, final do século XIX, foram diagnosticadas como histéricas. E por questões muito diversas. Então, tem desde uma questão de sexualidade, da mulher, naquela época, não poder assumir uma sexualidade, assumir um prazer sexual. A questão da mulher que escreve, a mulher que quer participar da vida política, da poesia, da vida literária, uma intelectual, que também tinha um problema, né? Algumas são histórias reais, que nós pegamos num livro que chama História das Mulheres no Brasil. Da Mary Del Priori. Del Priori. Exato. Isso. E num ensaio Psiquiatria e Feminilidade, então tem personagens que saíram de fichas médicas reais, de fichas policiais também reais, então é uma mistura dessa realidade com ficção. Só que o que nos interessa, com histeria, que eu acho que fala muito da mulher, inclusive hoje, é muito um diálogo. Tanto que a peça, os homens, eles assistem numa arquibancada. Separados. Exatamente, são separados, né?
como era também. E as mulheres estão todas juntas com as atrizes, então não tem divisão de quem é atriz e quem é espectador, é uma conversa. Então é muito entender, sabe? Entender e conversar e dialogar com essas realidades de tantas mulheres diferentes e até que ponto isso mudou tanto assim. Começa com uma conversa muito clara, muito simples, assim, muito... Que horas são, sabe? Aquela pergunta para se começar uma conversa mesmo. Que horas são, olha o tempo, né? Exato. E aos pouquinhos vai cada vez mais distanciando mesmo desse olhar dos homens e vai ficando uma conversa mesmo, muito íntima, com perguntas bem delicadas. Mas é tudo uma progressão. Então é uma peça que na maioria das vezes as pessoas se abrem mesmo. Então é um exercício maravilhoso para as atrizes. As atrizes, né? É lindo. Eu ia te perguntar agora, como que faz, assim, já aconteceu a situação da peça tomar um rumo que vocês não esperavam ou não tem tanto controle, escapa da mão, assim? O que acontece é meio da emoção, talvez, escapar, sabe? Porque tem um roteiro muito claro, tem o começo, tem o meio, tem o final, a gente sempre vai... Tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura super clara, mas dependendo do envolvimento ali, da plateia, da gente tem situações super inusitadas e super fortes, né? Tem o caso de uma senhora, nessa época de formação de público, que era a alfabetização para adultos, que foi nos assistir da prefeitura, e que a senhora, na hora da reza, falou, eu quero agradecer, que agora aos 82 anos eu estou aprendendo, enfim, ler e escrever, porque meu marido morreu e agora eu posso ir para a escola. Nossa. Isso em 2003. Então, assim, você fala, gente, será que... É recente, né? Até que ponto? Mudou para que parte da sociedade, né?